E se as melhores decisões que a gente toma acontecessem em menos de 2 segundos? E mais, e se, na maioria das vezes, a gente nem soubesse por que tomou aquela decisão? Baseado no livro Blink, do Malcolm Gladwell, a gente vai mergulhar no poder surpreendente da intuição e descobrir um mundo oculto que guia a nossa vida bem debaixo do nosso nariz. Bom, nossa história começa lá em 1983 com uma daquelas ofertas que parecem boas demais para ser verdade. O Museu J. Paul Getty, um dos mais ricos do mundo, recebe a chance de comprar um Kouros. Isso é uma estátua grega antiga, supostamente com mais de 2.000 anos, e num estado de conservação, assim, impossivelmente perfeito. Era a descoberta do século, mas claro, com um preço à altura, quase 10 milhões de dólares. O museu, claro, não ia arriscar. Eles juntaram geólogos, químicos, a nata da ciência, que passaram longos 14 meses analisando cada milímetro da estátua. Só que, ao mesmo tempo, eles convidaram os maiores especialistas em arte do mundo para dar uma olhada. E para eles bastou um olhar, coisa de 2 segundos. Então, de um lado, a gente tem 14 meses de dados científicos, de pura lógica. Do outro, um pressentimento de 2 segundos, pura intuição. A pergunta que fica é, quem será que descobriu a verdade? Pois é, a ciência deu o sinal verde. Os advogados fecharam o negócio e o museu comprou a tal estátua. O problema? Tinha algo muito, mas muito errado com ela. E os únicos que sacaram isso na hora foram justamente aqueles que nem precisaram pensar. As reações foram, no mínimo, esquisitas e instantâneas. Um especialista italiano olhou para as unhas e só falou, não gosto delas. Outro sentiu uma repulsão instintiva. O ex-diretor do Met, Thomas Hoven, disse que uma única palavra surgiu na cabeça dele. Viçosa. Viçosa? Por uma peça de 2.000 anos? Eram só sentimentos, não fatos. Mas esses sentimentos estavam absolutamente certos. A estátua era falsa. Isso parece desafiar qualquer lógica, né? Como é que um piscar de olhos pode ser mais certeiro do que meses de análise científica? A resposta, segundo Gladwell, está numa habilidade incrível que todo mundo tem. A capacidade de fatiar fino. Fatiar fino é basicamente a capacidade do nosso cérebro de sacar o padrão geral a partir de um pedacinho minúsculo de informação. Pense em como a gente entra no lugar e já sente a vibe, ou forma uma primeira impressão sobre alguém antes mesmo de uma palavra ser dita. É isso, é tipo um superpoder mental que a gente usa o tempo todo sem nem perceber. Olha só este experimento. Os participantes tiram cartas de 2 baralhos vermelhos e 2 azuis. O que eles não sabem é que os vermelhos estão minados com perdas enormes. O mais fascinante, depois de só 10 cartas, o corpo deles já sabe. As palmas das mãos começam a suar toda vez que eles chegam perto dos baralhos vermelhos. Leva mais umas 40 cartas para a mente consciente ter uma sensação de que algo está errado. Nossos corpos sabem bem antes da gente. Ok, se nosso inconsciente consegue prever um jogo de cartas, será que ele conseguiria prever algo muito mais complexo? Tipo, o futuro de um casamento? O psicólogo John Gottman apostou que sim. E para provar isso, ele criou o que ficou conhecido como o Laboratório do Amor. O que ele descobriu é, sinceramente, de cair o queixo. Ele consegue assistir a um casal conversando por 1 hora e prever com 95% de precisão se eles ainda vão estar casados dali a 15 anos. Na verdade, ele só precisa de 15 minutos para acertar 90% das vezes. É quase como ler o futuro. Mas qual o segredo dele? Ele ignora sobre o que os casais estão discutindo. Dinheiro, filhos, a sogra, nada disso importa. Ele foca em como eles brigam. Ele procura um padrão, uma espécie de impressão digital daquela interação, e essa impressão digital, esse DNA emocional do casal, diz tudo o que ele precisa saber. Gottman descobriu que os casamentos que não dão certo são assombrados por 4 padrões de comunicação bem tóxicos, que ele chama de os 4 cavaleiros. 3 deles são ruins, mas esse é veneno puro para um relacionamento. É o sinal mais claro de divórcio no horizonte. E esse cavaleiro é o desprezo. Gottman deixa bem claro o que é o desprezo. Não é só criticar a outra pessoa. É falar com ela de um lugar de superioridade. É o sarcasmo, o revirar de olhos, a zombaria. É no fundo dizer, eu sou melhor do que esta pessoa. E segundo ele, isso é o beijo da morte para qualquer relacionamento. Certo, então essa habilidade de fatiar fino é um superpoder. Mas aqui vem a parte mais esquisita de tudo. Na maioria das vezes, a sala de controle desse superpoder está trancada. E a gente não tem a chave. O lendário treinador de tênis Vic Braden conseguia prever com uma precisão absurda quando um jogador ia cometer uma dupla falta, bem no momento do saque. Ele sabia, mas ele não conseguia explicar como. Ele passava noites em claro tentando decifrar qual era a pista.
Mas a resposta, essa estava trancada ao inconsciente dele. E essa é a grande verdade sobre a intuição. Os especialistas em arte sabiam que a estátua era falsa. Eles sentiram isso. Mas se alguém pressionasse eles para explicar o porquê, na hora eles não iam conseguir. O conhecimento estava ali, mas estava atrás daquela porta trancada. A parte do nosso cérebro que faz todo esse trabalho pesado tem um nome: o inconsciente adaptável. Pensa nele como um copiloto silencioso da nossa mente. Enquanto a nossa consciência está ali, ocupada pensando em uma coisa, ele está nos bastidores, processando uma quantidade gigante de dados, achando padrões e cuidando de tudo para a gente poder funcionar. Então, agora que a gente já entendeu sobre fatiar fino e a porta trancada do inconsciente, vamos voltar para a nossa cena do crime. Vamos voltar para aquela estátua de 10 milhões de dólares que simplesmente parecia errada. O que a gente aprendeu é que esses julgamentos instantâneos não são mágica, são um mecanismo de sobrevivência. Nosso cérebro está o tempo todo escaneando o ambiente, fatiando fino a realidade para achar padrões que nos digam se algo é seguro, perigoso, verdadeiro ou falso. Foi exatamente isso que aconteceu com o Corus. Em 2 segundos, os cérebros super treinados dos especialistas processaram uma quantidade imensa de informações sutis: a postura, o brilho do mármore, o estilo das unhas, e o inconsciente adaptável deles reconheceu uma dissonância, um padrão que simplesmente não batia com o de uma escultura grega autêntica. No fim das contas, até a ciência teve que dar o braço a torcer. A própria curadora do museu, aquela que confiou nos 14 meses de análise, admitiu o erro. É uma lição poderosa. Às vezes, a verdade não está nos dados, mas naquele primeiro e fugaz sentimento, naqueles 2 primeiros segundos. Isso tudo nos deixa com uma questão, né? Nossas primeiras impressões são incrivelmente poderosas, mas elas nem sempre estão certas. A verdadeira habilidade não é só ter instintos, mas saber quando confiar neles. Então fica aí a reflexão. Quando foi a última vez que um julgamento feito num piscar de olhos acertou em cheio? E mais importante, por quê?